Boa noite, nós estudantes do Bacharelado em Ciências Contábeis, que faz parte do Centro de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Piauí, apresentaremos o tema Gerenciamento de Impressões. O estudo foi feito por Aleph Cordeiro, Juliana Souza, Liana de Abreu, eu, Thalita Maeli, Tiago Gomes e Vitor Alves, e será apresentado por Liana de Abreu e Juliana Souza. O ambiente do estudo foi a contabilidade, do estudo de gerenciamento de impressões. Mas o que é a contabilidade? A contabilidade é um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização. Então, as diversas entidades, sejam públicas, privadas, filantrópicas, são envolvidas pela contabilidade. O objetivo é gerar informações úteis para a tomada de decisão. É a informação contábil que mostra os diferentes agentes, os diferentes investidores, usuários, a utilidade e relevância dos eventos que impactam as instituições. Ou seja, a contabilidade reúne as informações importantes para mostrar aos usuários, através de relatórios, demonstrativos, demonstrações, para que eles tomem as decisões. A origem do gerenciamento de impressões foi a sociologia que se consolidou na psicologia social. Então, o gerenciamento de impressões, ele consiste no estudo de como os indivíduos se apresentam para os outros para serem bem vistos ou vistos favoravelmente. Então, através da metáfora do dramaturgo, né, do socialista, no caso, sociólogo, Irving Goffman, que explica o gerenciamento de impressões como o próprio desempenho perante a plateia, que é essa metáfora que está no slide. Então, a própria performance frente à plateia, face a face com a plateia, é o gerenciamento de impressões. Então, ele requer influenciar aquela plateia sobre uma pessoa, um objeto, um evento, uma ideia, né, geralmente com a intenção de atrair o público. O gerenciamento de impressão foi utilizado em trabalhos que buscavam entender a importância da autoapresentação, na definição do lugar dos indivíduos na sociedade. O gerenciamento de impressões ele tem 4 perspectivas. Nós abordaremos a perspectiva econômica. As 4 perspectivas: econômica, psicológica, sociológica e crítica. A perspectiva que abordaremos, que é econômica, ela tem como teoria básica a teoria da agência. Então, o que é a teoria da agência? A teoria da agência, ela busca explicar a relação entre 2 ou mais indivíduos. Em exemplo, o agente e o principal. O agente compromete-se em realizar certas atividades para o principal, e o principal compromete-se a remunerar o agente. O principal delega poderes para um agente. O agente assume e toma as decisões, desenvolve uma linha de ação. Nós temos como exemplo o acionista e o administrador, essa relação entre os dois. Então, o acionista é detentor daquele patrimônio e delega ao administrador as atitudes perante a entidade. Então, o administrador é que ele que vai tomar as decisões, ele que vai gerenciar os ativos, as dívidas da empresa. Nessa perspectiva da maximização da compensação, que é o motivo do gerenciamento de impressões pela perspectiva econômica, é a máxima compensação, maximização do lucro. Então, as empresas utilizam técnicas de gerenciamento de impressões para maximizar a riqueza. Usa cálculos, recursos comunicativos, esconde resultados negativos, enfatiza os resultados e práticas positivas para, através dos relatórios, melhorar a imagem da empresa. Então, as empresas que procuram lucro e usam, que são as estudadas nessa apresentação, elas utilizam essa perspectiva para continuar aumentando seu lucro.
né, o seu lucro, os seus resultados, melhorar a sua imagem também. O que é gerenciamento de impressões? Né, a utilização de comportamentos específicos para criar uma imagem social. É a tentativa de criar uma imagem positiva nos stakeholders, que são os interessados, né? Permitindo que os gestores levem crédito pelo sucesso da entidade e evitem a responsabilização pelo seu fracasso. Então, os gestores, através do gerenciamento de impressões, das técnicas e das táticas, eles querem ser responsabilizados pela imagem positiva, pelas coisas boas da entidade, né, e não ser responsabilizados pelo fracasso. Então, refere-se à regulação de ações, informações, no sentido de moldar as percepções de outros sobre alguém. Então, um exemplo, a entidade, o gestor resolve investir em desenvolvimento sustentável, na utilização de alguma energia renovável, para que a imagem da empresa seja considerada uma empresa consciente, uma empresa que preserve o meio ambiente. Então, o gerenciamento de impressões é um mecanismo para controlar as percepções sobre grupo e organizações como um todo. Os líderes organizacionais utilizam o gerenciamento de impressão porque acreditam que esse comportamento vai melhorar o relacionamento entre a organização e os grupos de interesse. Não só para serem responsabilizados pelos bons resultados, né, pelas boas práticas, mas para que esse relacionamento seja mais amistoso. Um exemplo, os gestores querem mostrar uma boa imagem da empresa para maximizar os lucros dessa empresa através do aumento do interesse nos investidores. Então, se uma empresa não tem uma imagem positiva, quem se interessa por ela? O tema abordado na semana passada, no grupo anterior, foi responsabilidade social corporativa. E o gerenciamento de impressões, ele se relaciona diretamente com a responsabilidade social corporativa. Por quê? Porque os relatórios e os atos que envolvem a responsabilidade social corporativa são meios de influenciar as percepções das pessoas, através de dois aspectos. Contribuir para a reputação da empresa. Um exemplo, a empresa que utiliza energia renovável é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Então, criar essa imagem de empresa que se preocupa com o meio ambiente. E nas empresas que estão em situações difíceis, o gerenciamento de impressões ajuda a lidar com essas ameaças de legitimidade. A legitimidade, ela influencia nas ações. Será que é legítimo? É legítima a atividade daquela empresa? Aquele investimento é legítimo? Ou seja, melhora a imagem da empresa. Um exemplo é o caso Shell. Então, a relação entre a responsabilidade social corporativa e o gerenciamento de impressões é visto no caso, né, muito falado no mundo todo, o caso Brent Spar. Após problemas com esse reservatório, Brent Spar é um reservatório, um tanque, a empresa Shell decide se reunir com instituições sociais para formar um código de boas práticas, né, e publicar relatórios éticos. Como aconteceu? A Shell UK, a Shell do Reino Unido, decidiu abandonar nas profundezas do Oceano Atlântico. Como vocês estão observando, esse é o tanque Brent Spar, de 14.500 toneladas e 137 metros de altura. Ele tem quase 4 vezes maior que a estátua do Corcovado, que não perfura poços, mas armazena óleo no lençol de Brent, no Mar do Norte, na Escócia. O reservatório foi retirado de utilização em 1991, mas em 1995, o governo britânico apoiou o descarte desse reservatório, Brent Spar, em alto mar, no Oceano Atlântico, o que provocou muitas manifestações, debates e prejudicou a imagem da empresa, da Shell. Então, quando a Shell, em 1991, ela deixou de utilizar esse reservatório, e 4 anos depois, o governo britânico apoiou essa atitude de descartar em alto mar. Então, as instituições sociais e várias organizações foram contra e reivindicaram. O Greenpeace chegou a ocupar o espaço, o Brent Spar. O Greenpeace chegou a fazer
divulgar, ser contra, divulgar postagem, divulgar mensagens, né, contra esse movimento. Em 1997, então assim, em 1997 ela publicou uma revisão dos princípios nos negócios, porque a Shell percebeu, a companhia percebeu, que essa decisão ela prejudicou a empresa. Então, após essas consequências negativas, ela convidou representantes de grupos, né, de stakeholders, empregados, instituições sociais, como Greenpeace, Pax Christi, para discutir com o Conselho de Administração da Shell um código de boas práticas. Então, ela resolveu chamar os interessados para discutir. Então, a gente percebe o aspecto democrático que envolve a responsabilidade social corporativa, né, a responsabilidade da empresa com a sociedade. A empresa convida, né, esses interessados para discutir soluções, né, ela quis ouvir antes de tomar novas decisões. Logo após, a empresa mostra que está preocupada com a sociedade, através da publicação de relatórios que tratam sobre princípios, ética, meio ambiente, compromisso com a sociedade. Depois da publicação de 1997, eles publicaram um relatório ético, em 1998, chamado Lucros e Princípios. É preciso escolher? Então, o debate que estava em voga era se a empresa se preocupava com os lucros somente, ou se preocupava também com o meio ambiente, com a sociedade, com o ambiente. Em 1999, também publicou um relatório ético chamado Pessoas, Planetas e Lucros, um ato de compromisso, mostrando que estava preocupada, compromissada com as pessoas também, não só com os lucros. Nós percebemos o uso das técnicas de gerenciamento de impressões nos relatórios e pronunciamentos que envolvem, né, a responsabilidade social corporativa nesses exemplos. Nesse primeiro quadro está, né, a fala de um representante da empresa de junho de 1995 sobre o problema. Foi publicado no jornal. Então, a decisão de abandonar os planos para a Brent Spa foi humilhante para a companhia, que se orgulha de seus altos padrões ambientais. É difícil para a Shell aceitar que fez um julgamento catastrófico. Abandonar em alto mar foi uma boa opção por anos de estudos independentes. Então, nesse relatório nós percebemos que a Shell se mostra ainda contra essas manifestações e confirmando a sua decisão de descartar em alto mar aquele tanque, Brent Spa. Após essa fala, após esse trecho, a repercussão foi pior. A imagem da Shell piorou, foi quando a Shell decidiu mudar, né, chamando os interessados. Então, em 1998, que é essa segunda parte, esse segundo quadro, nós temos no relatório ético da Shell. A Shell investiu no desenvolvimento de biomassa, energia solar, nos últimos 20 anos. Tem interesse em plantação na Argentina, no Chile, usa madeira como fonte de energia renovável, financia projetos comunitários na África do Sul, então a Shell da África do Sul tem projetos comunitários, ganhou o Prêmio de Desenvolvimento Sustentável e o Prêmio de Progresso Social. Então aí a Shell mostra que tem investimentos socioambientais. O Centro de Controvérsias Brent Spa, em 1995, que foi o que nós acabamos de mostrar, ela decidiu que vai ser usado para construir uma extensão de um cais, né, próximo à cidade da Noruega, se ele for aprovado oficialmente. Diante da opinião pública contra seus planos, a Shell UK parou a disposição e o Brent Spa foi rebocado e testado por uma fundação norueguesa independente, refutando as alegações do Greenpeace, que logo depois se desculpou. A Shell tem no seu site alguns documentos que ela chama de dossiê sobre essas decisões de descontinuar o uso daquele tanque, tanto do Brent Spa como de outros tanques, de outras instalações da empresa. No caso do Brent Spa, ela tem um dossiê mostrando todo esse processo, né, como foi a decisão inicial,
como foi o processo de rebocar, como está sendo o processo de reutilizar, né, de dar um novo destino para esse tanque. Nós percebemos também, nesse segundo quadro, que o relatório que trata da responsabilidade da empresa para com a sociedade é autoelogioso, né? Então, ele usa a técnica de reconstruir a imagem de uma empresa socialmente e ambientalmente consciente. E fala também sobre as melhorias e direitos, né? As melhorias, no caso de como ela investe em biomassa, em energia solar, em projeto comunitário, e os direitos que maximiza a responsabilidade do ator pelo evento. Então, ela, a companhia, é a total responsável por todos esses atos, por decisão própria. Então, a Shell muda o discurso, como nós percebemos, por causa do ambiente de negócio. Percebe-se a efetividade da mudança nesse discurso quando ganha o prêmio de comunicação na Holanda em 1996. Então, a sociedade percebeu, os interessados perceberam que ela mudou e também que ela se pronunciou publicamente sobre as consequências dessa comunicação, né, dessa decisão de descontinuar o uso do Brent Spa. E respondeu a ele invertendo a política de comunicação. Então, através da comunicação, ela utilizou técnicas de gerenciamento de impressão. E o Brent Spa se tornou uma base para um terminal de balsas. Hoje ele é utilizado assim. Dentro desse contexto, é interessante diferenciarmos o Impression Management, que é o gerenciamento de impressões, do Earnings Management, que é o gerenciamento de resultado. São dois assuntos diferentes. O gerenciamento de impressões é uma manipulação estratégica das ações e informações divulgadas pelas organizações, né, de forma a controlar as percepções e decisões de seus diversos stakeholders. Nós temos como exemplo comunicar investimentos ambientais, que foi o que a Shell fez. Ela comunicou esses investimentos em biomassa, em energia renovável, para mostrar que era uma ótima empresa, uma empresa interessante. Já o gerenciamento de resultados é o uso de técnicas contábeis para produzir demonstrações financeiras com imagem positiva, através do aumento dos resultados positivos ou suavização dos resultados negativos. Nós temos como exemplo usar o método PEPS, né, nos estoques para aumentar, que pode aumentar o lucro, porque comparando-se o PEPS com o EPS, ou custo médio ponderado, o PEPS proporciona esse aumento do lucro, né, em curto prazo. Então, através da mudança de uma técnica. O gerenciamento de impressões, ele trabalha através da manipulação dos relatórios administrativos, dos relatórios corporativos, através de 5 vertentes: a temática, a legibilidade, a retórica, os efeitos visuais e estruturais e as comparações de desempenho. A temática, com viés na seleção de temas, ou seja, a empresa seleciona os temas que lhe são mais favoráveis para expor. Nós perceberemos essa manipulação de relatórios, de temática, nos próximos artigos, até no caso do artigo que será elaborado, que fez um estudo com a Vale, porque ele seleciona o que vai falar sobre, o tema que vai falar sobre aquele problema que aconteceu. A legibilidade, com foco no incremento da dificuldade de leitura. A empresa dificulta a leitura de relatórios que tratem sobre problemas ou resultados negativos. Coloca termos mais complicados ou muda a forma que exprime aqueles termos, que exprime aquela situação, aquela notícia. A retórica, com foco na utilização de linguagem persuasiva, né? Então, a empresa utiliza uma linguagem para convencer os stakeholders, né, os interessados. Os efeitos visuais e estruturais é com foco na apresentação e localização. Então, a empresa utiliza imagens que influenciam a opinião dos interessados. Imagens que apelam à emoção, como no próprio site da Shell, tem uma divulgação que mostra o mar e os golfinhos pulando
né, os golfinhos ali no mar, mostrando que os rios continuam preservados, que ainda tem vida, que os animais estão vivendo bem naquele local. Então, mostra, não na Shell, mas em outros relatórios, as plantações, conservando aquela plantação original daquele local. Então, são tiradas imagens e publicadas nesses relatórios. As comparações de desempenho, que é com viés na seleção de números. Escolhe os números que favorecem a companhia, favorecem o desempenho da companhia e expõe. Então, os melhores resultados são expostos. As táticas de gerenciamento de impressões, elas se dividem, podem ser categorizadas em dois aspectos, assertivas e defensivas. Uma tática não exclui a outra. Os agentes podem utilizar as duas ao mesmo tempo, conforme a situação. As táticas assertivas são utilizadas para criar ou melhorar uma imagem corporativa. Foi o que a Shell fez. Ela utilizou o gerenciamento de impressões, né, chamando os interessados para uma reunião e publicou depois relatórios para criar ou melhorar a imagem da empresa. As táticas defensivas, utilizadas para proteger ou reparar uma imagem organizacional ameaçada ou danificada. A Shell também utilizou essa tática. Então, para reparar essa imagem, ela decidiu, além de contar com a participação dos interessados, mudar os planos do Brent Spa. Assertiva, ao mostrar que a Shell fazia muitos investimentos socioambientais, e defensiva, ao mostrar que a Shell mudou seus planos. Então, nós percebemos que os atos que envolvem a responsabilidade social corporativa, ela utilizou as duas técnicas. Aqui temos as táticas do gerenciamento de impressões. A tática da insinuação, da intimidação, da presunção, da promoção, quer dizer, da exemplificação, da súplica, da explicação. Só um instante, não estou enxergando. Da exemplificação, da súplica, da retratação, da explicação, handicap, da desculpa, da restituição e do comportamento pró-social. Então, como alguns exemplos, temos a exemplificação, né? São comportamentos que utilizam projetar a imagem de integridade, responsabilidade social, dignidade moral. Então, essa técnica também pode ter a meta de tornar a organização um exemplo para as outras entidades. Foi como a Shell fez. Né? Ela, através dessas mudanças e de relatar, né, informar sobre essas mudanças no processo de descontinuação das suas máquinas, enfim, das suas instalações, ela pode mostrar que é um exemplo para as outras empresas que trabalham no mesmo ramo. A explicação, né, são declarações criadas sobre um evento que visam minimizar a gravidade aparente da situação. No caso da Shell, nós percebemos isso naquele primeiro texto, em que ela diz que por anos de estudos independentes, aquela continuava sendo a melhor opção, descartar em alto mar. Comportamento pró-social, no envolvimento de ações pró-sociais para reparar uma transgressão aparente. O caso dela, de mostrar que estava investindo em biomassa, em energia renovável. O primeiro artigo que nós trataremos é um artigo que fala da análise do relatório de Guidance, empresas investigadas pela Polícia Federal. Exame sobre a perspectiva do gerenciamento de impressões. Então, a pesquisa aborda as operações da Polícia Federal, as operações Lava Jato, Zelotes e Carne Fraca, que juntas apontaram irregularidades em mais de 100 empresas de capital aberto e fechado. A Operação Lava Jato ela foi deflagrada em 2014, a partir de denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras, envolvendo empreiteiros e agentes políticos. A Operação Zelotes foi iniciada em 2015 e analisou a sonegação fiscal das empresas que negociavam isenções e resultados de processo junto ao Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, do Ministério da Fazenda. E a Operação Carne Fraca, em 2017,
apontou o uso de produtos químicos e outras formas, né, de maquiar os lotes de carnes vencidas, envolvendo agentes da fiscalização sanitária e as empresas produtoras. Foi analisado, nesse artigo, conteúdo de 56 relatórios de guidance, de 5 organizações, que foram denunciadas nessas operações. A Petrobras, o Bradesco, o Marco Polo, o Banco Santander e a BRF. A BRF é a junção da Sadia com a Perdigão. A pesquisa utilizou informações divulgadas entre 2010 e 2017. Então, o que é esse relatório de guidance? Guidance é qualquer informação prospectiva, né? Então, o significado é orientação, coisa para o futuro, de natureza qualitativa ou quantitativa, fornecida pela companhia, sobre seu desempenho futuro. O relatório de guidance, ele não tem estrutura determinada ou fixa. Privilegia informações qualitativas e explicativas em sua composição, né? Então, através da escolha de palavras, forma de apresentação de texto, tabela, os temas escolhidos, as empresas podem alterar e direcionar a interpretação desse relatório, né? Então, os stakeholders podem compreender de modo diferente, através de como a empresa mostra essas informações. Então, ele utiliza técnicas de gerenciamento de impressões, abordando a temática, geralmente, nesse relatório, aborda a temática, os efeitos visuais e estruturais. Então, ele apresenta as premissas, metodologia de cálculo e publica o acompanhamento dos desvios das estimativas feitas anteriormente pela empresa. Então, ele prevê como vai ser no futuro o resultado de como a companhia vai se comportar e acompanha os desvios das previsões anteriores. O artigo, ele utiliza um formulário de referência que contém o guidance. Então, o guidance, ele está dentro desse formulário de referência. Então, esse formulário é um documento obrigatório, disponibilizado pelas companhias abertas ao mercado, então ele é regulado pela CVM, e tem como intuito fornecer aos acionistas um panorama geral da empresa, segundo normas padronizadas. As etapas da pesquisa foram pré-análise dos relatórios, exploração do material, tratamento dos dados pela inferência e interpretação das informações. Então, na pesquisa foram utilizados 56 relatórios publicados entre 2017, 2010 e 2017, dessas 5 empresas. E foi comparado o comportamento do tom dos relatórios, incluindo as dimensões de ênfase, estrutura e retórica. O tom é mensurado para classificar as palavras com conotação positiva e negativa, através de um programa Atlas chamado, e através do uso de dicionário é classificado esses termos em positivos e negativos. Por isso é avaliado, comparado, se antes tinham tons mais positivos ou se depois tinham tons mais positivos ou negativos. Então, percebeu-se que a variação do tom ao longo dos anos para essas empresas envolvidas nos escândalos, percebeu-se que teve variação nesse tom. Então, o comportamento dos indicadores mostra as escolhas de notícias ou perspectivas mais otimistas e menos realistas. As empresas, nesse caso do estudo, escolhem as perspectivas mais otimistas, em relação aos desafios que a organização enfrenta. Então, essas projeções, esse guidance, ele se torna realista ou taticamente gerenciado, né? Então, foi escolhidas as informações. As organizações, nesse estudo, como resultado, evidenciaram um tom mais positivo em seus relatórios, antes dos escândalos terem se tornado públicos, mesmo enquanto os fatos já estavam sendo praticados. Então, enquanto os fatos não se tornaram públicos, eles continuaram com um tom positivo no relatório. As organizações, em todos os casos, as empresas ajustaram o tom de suas divulgações, em todos esses casos analisados. Contudo, em nenhuma delas, os eventos que deram origem a essas investigações foram tratados de forma clara, aberta, nos relatórios de acompanhamento, assim como os relatórios de projeção posteriores.
né? Então, esses escândalos não foram mencionados. As consequências financeiras e operacionais também não foram mencionadas. Percebe-se que a discricionariedade da empresa, dessas empresas, é alta ao divulgar essas informações prospectivas. Por quê? Porque o guidance não tem estrutura fixa. Então, a empresa escolhe como vai publicar e quais informações vai publicar. Geralmente a favor da imagem da empresa. As empresas, elas têm autonomia para selecionar, classificar e apresentar informações conforme os seus interesses, né? O que também leva à interpretação distorcida dos dados apresentados. Então, percebeu-se nesse estudo que as empresas utilizaram de palavras mais positivas antes dos escândalos e que, nesse relatório de guidance, não foram citados os escândalos e nem como esses escândalos abalariam no futuro os resultados, então, a atividade da empresa. Não consegue ver? Sim, Juliana, bem, Sim. Ele ouve também. Certo. Então, vamos lá. A legitimidade dos fatos relevantes, uma análise da Vale S.A. no período de agosto de 2012 a agosto de 2016. Né? Então, houve o rompimento da barragem Mariana, que ocorreu na tarde do dia 5 de novembro de 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do centro do município brasileiro de Mariana, em Minas Gerais. E rompeu-se uma barragem de rejeitos de mineração, denominada Fundão, e foi controlada pela Samarco Mineração, um empreendimento conjunto das maiores empresas de mineração do mundo, né? Seria a Vale, e a anglo-australiana BHP Billiton. Então, o rompimento da barragem de Fundão é considerado um desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo, envolvendo barragens de rejeitos, né? Morreu várias pessoas ficaram sem suas casas, existe também um problema com o ecossistema, com os animais, milhares de peixes morreram porque os rejeitos, né, entraram no leitão do rio, da água doce, e aí vários ficaram sufocados, prejudicando milhares de famílias. E aí o que é que nossa pesquisa ela vai abordar? Se naquele período que aconteceu, né, antes e após o rompimento da barragem, foi feita então, através da pesquisa, uma análise de 108 fatos relevantes divulgados pela Vale S.A. no período de 2012 a 2016. Qual foi o objetivo? Analisar a legibilidade dos fatos, dos textos narrativos dos fatos, né? O que seria essa legibilidade? Nada mais é do que compreender o nível de dificuldade do texto. E para você entender a legibilidade, né, existe uma classificação, ok? Então, investigou-se a variabilidade significativa no nível de legibilidade do período. E se essa legibilidade, em cenários otimistas, foi significativamente superior aos pessimistas. Então, no período que a Vale não tinha esse escândalo, né, quando não aconteceu o rompimento da barragem, ela estava tudo bem. Se nesse período a legibilidade dos fatos relevantes estavam ok, né? A legibilidade, essa compreensão no nível de dificuldade do texto. E a legibilidade, ela baseia sua classificação no número médio
de sílabas por palavras e palavras por frase. Como assim? É feita uma classificação, né? Classifica-se o texto em uma escala de 100 pontos. Quanto maior a pontuação, mais fácil de entender o documento. A pontuação desejada é em torno de 60 a 70, tá? E foi utilizando o método Flash. O método Flash é um método para estimar a legibilidade dos fatos relevantes. E a técnica paramétrica T-Students, que é um teste, né, de médias. Mas, afinal, qual é a diferença entre legibilidade e compreensibilidade? A legibilidade, ela é focada no texto, né, na facilidade de leitura, o nível de dificuldade do texto. Como assim? Por exemplo, nós contadores, se a gente for analisar uma nota explicativa, né, você lendo a nota explicativa, se aquela nota tiver, por exemplo, termos técnicos difíceis, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para compreender o texto, né? Agora, sim, quando é que ele vai ser compreensível? A compreensibilidade, ela depende do próprio leitor, em relação ao conteúdo e leitor. Ela é centrada no leitor. Ela vai depender do conhecimento prévio do assunto, do interesse e da capacidade de leitura. Então, a pessoa comum, quando ela lê a nota explicativa, pode ser que tenha termos técnicos, né? Aquele conhecimento que ela não tem, pode ser que dificulte a compreensão do texto, diferente da legibilidade. O contador, ele, olhando a nota explicativa, ele pode sim entender, mas ele pode ter uma dificuldade de ler, né? Essa legibilidade pode ser piorada, né? Nem piorada, ruim, é ruim de ler. Você tem dificuldade, como não? Pode ser fácil de entendimento, né? Pode ser fácil a leitura. E os textos em si, eles são manipulados, eles podem ser manipulados conforme o grau de legibilidade, a fim de promover a empresa, né? Vai promover a empresa, de acordo com o texto que ela vai explicar, ela pode promover a empresa ou dificultar a leitura quando necessário. Então, ela pode promover, falar do que foi que teve de bom naquele período, mas o que foi que teve de ruim, os resultados pessimistas, ele pode dificultar, para que você foque na facilidade de leitura. Você vai entender melhor o que foi bom e não vai entender direito o que foi ruim. Mas, afinal, o que são fatos relevantes? Decisões tomadas com potencial de afetar as escolhas dos acionistas e demais partes interessadas, e, como tal, devem ser divulgados no momento em que ocorre. Então, os relatórios, eles deveriam fornecer informações relevantes e confiáveis quanto ao desempenho da empresa, e eles são usados para delinear perspectivas futuras. Eles são frequentemente utilizados por causa da tempestividade, do momento em que ocorre, e da acessibilidade, de fácil acesso. Eles devem ser apresentados de forma clara e compreensível, para que todos os potenciais usuários compreendam e utilizem essas informações no processo de tomada de decisão racional. As firmas, elas exercem discricionariedade na linguagem utilizada para apresentar as divulgações aos seus usuários. Como assim a discricionariedade? Elas possuem liberdade, né? Liberdade de escolher a linguagem utilizada. E esses fatos, devido não ter um padrão, esses fatos relevantes, eles podem ser utilizados por meio da manipulação do conteúdo para impressionar os seus investidores em potenciais, né? Então, eles sempre devem ser divulgados no momento em que ocorre. Estudos nacionais sobre legibilidade. Né? Com base nos estudos anteriores, né, o texto, o artigo, eles nos traz também alguns estudos que foram feitos no âmbito brasileiro em relação à legibilidade. E, assim, na sua maioria, os relatórios informam, né, o resultado dessas pesquisas, estudos nacionais informam que os relatórios anuais das empresas com rendimentos baixos são mais difíceis de ler. Então, em sua maioria,
aquelas empresas que não atingiram o rendimento esperado, ou que tiveram um rendimento menor, eles tendem a ser mais difíceis de compreender. Então, aumenta a sua legibilidade. E as empresas com relatórios anuais com maior facilidade de leitura têm resultados positivos mais pertinentes. Então, aquela empresa que está no seu ápice, né, está no seu boom, tem uma rentabilidade maior, tem um lucro maior, tem uma maior facilidade de distribuição, ele não tem por que dificultar a leitura, que até porque está tudo ok, está tudo positivo. Então, eles tendem a ter uma maior facilidade em relação à sua leitura, tá? Então, ó, aproximadamente 33% dos relatórios da administração apresentam score flash superior a 60. É tido como ideal no ano de 2003. E os relatórios anuais das empresas com rendimentos mais baixos são difíceis de ler, foi o que eu acabei de informar. Então, além disso, também na pesquisa do artigo, Silvio Fernandes, né, 2009, eles fizeram uma amostra de 4.533 fatos relevantes que foram divulgados no ano de 2002 a 2006 pelas companhias de capital aberto, concluíram que somente 10% dos textos são de fácil leitura. Então, desses 4.500 fatos relevantes, somente 10% são de fácil. Então, percebe-se que os fatos relevantes das empresas em gerais são de difícil leitura, né? E, com base nas conclusões de estudos anteriores, pode-se deduzir que, no mercado brasileiro, os fatos relevantes apresentam baixa legibilidade e baixa relevância informacional. Por quê? Conforme o resultado da empresa, ela pode, sim, omitir, né? Ela pode omitir informações ruins e elas deveriam mostrar nesses fatos relevantes o que de fato está acontecendo, o porquê, né, que teve um resultado negativo, o porquê que teve um resultado positivo, mas acabam omitindo as informações. Os fatos relevantes, assim como os demais relatórios corporativos, eles podem ser utilizados por meio da manipulação do conteúdo. Eles podem, não quer dizer que sempre vai ser, né? E por que eles fazem isso? A manipulação de conteúdo, que é um meio de impressionar os investidores atuais e potenciais, né? E adotam um comportamento de ocultação e sempre vão enfatizar as boas notícias. Então, surge a primeira e a segunda hipótese da pesquisa. Quais foram? A legibilidade dos fatos relevantes divulgados em cenários positivos é superior ao nível de legibilidade do reporte de más notícias? Então, gente, será que nesse período que aconteceu, né, esse período que ocorreu esse desastre, antes os resultados positivos eram superior ao nível de legibilidade? E após, será que seu nível de legibilidade foi piorado em relação às más notícias? E a hipótese 2. Os fatos relevantes apresentados após o rompimento da barragem foram divulgados com nível de legibilidade menor do que os apresentados anteriormente? Será que após o rompimento, de fato, a Vale dificultou a leitura, né? Dificultou essa legibilidade nos relatórios? E, gente, as firmas, elas podem adotar estratégias para divulgar as más notícias próximo ao fechamento do mercado, especialmente na sexta-feira. Por quê? Porque dá tempo o acionista maturar a notícia, né? E aí vai reduzir as especulações e a volatilidade dos preços. Por quê? Porque se você divulga no meio da semana, vamos supor que você divulgue um relatório no meio da semana, né? Segunda-feira, vai ter a semana inteira para o mercado reagir. Então, quando você divulga na sexta-feira, fora do horário de expediente, não, como vai fechar o mercado, né? Vai fechar as ações, dá tempo, não dá tempo para a pessoa agir na mesma hora. Então, ela vai maturar, vai pensar se de fato aquelas informações foram concretas e tudo mais. E aí surgiu a terceira hipótese. Os fatos relevantes divulgados fora do horário de expediente
apresentam um nível de legibilidade inferior aos apresentados dentro do horário de expediente. E aí, será que aconteceu? Será que a Vale fez isso? Se ela apresentou uma legibilidade inferior fora do horário de expediente, será que dentro do horário de expediente foi ok? Mas, assim, e como foi realizada a pesquisa, né? Ela foi realizada com 4 itens principais. Primeiro, teve a fase de coleta. A fase de coleta, ela foi realizada, né, no sítio da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, sendo analisado todos os fatos relevantes, divulgado no período de 2012 a 2016. Então, foram analisados 108 documentos. É muito documento para ser analisado. Então, de fato, e além do mais, foi realizada a leitura individual de cada fato, né? E aí foi feita uma classificação de acordo com os assuntos. Foi excluídos os itens principais, cabeçalho, data, local, assinatura e rodapé, né? Para poder organizar. E aí foi feita uma conversão no formato Microsoft Word, sim, foi utilizado a Microsoft, a categorização e cálculos estatísticos, através do método Student, e feito um cálculo das estatísticas descritivas. E foi utilizado o método Flash, como já falei. O método Flash, ele é um modelo matemático de estimação da legibilidade da estrutura textual, em 4 níveis, né? De 75 a 100 é muito fácil, então, são os primeiros 4 anos escolares, né? Qualquer criança consegue ler esse texto, consegue compreender, né? Consegue ter facilidade de leitura. De 50 a 75 é fácil. Qualquer pessoa do ensino fundamental 2 consegue compreender, né? Consegue ler e entender tudo que tem ali. E de 25 a 50 é pouco difícil. Qualquer pessoa do ensino médio ou superior consegue compreender, mas é um pouquinho difícil, né? E abaixo de 25 é muito difícil, que é equivalente aos textos acadêmicos, certo? Então, quanto menor que aquela escalazinha de 100, né, 100 itens, quanto menor, mais difícil vai ser a leitura dos textos acadêmicos. E quanto maior, quanto mais próximo de 100, vai facilitando a compreensão. E os textos, eles foram classificados em otimistas, que são as oportunidades e ganhos, em pessimistas, que são os prejuízos e perdas de mercado, e neutro, que são tabelas sem conclusões. E quais foram os resultados, né? Os fatos divulgados em cenário pessimista têm menor legibilidade frente aos divulgados em cenário otimista, tá aí? Então, quando tem um texto que relata prejuízos, perda de mercado, vai ter sim uma menor legibilidade. Foi o que aconteceu. Com base nos resultados, quanto ao cenário otimista, né, de nível médio de legibilidade, chegou a 47 pontos, aquele gráficozinho que eu falei. 47 pontos é pouco difícil, sendo médio superior. Mas, quando foi pessimista, o nível médio de legibilidade foi 37. Então, em cenários positivos, cenários ok, o nível estava 47. E quando foi o nível menor, né, quando foi um cenário pessimista, o nível diminuiu. Então, aumentou sim, teve a menor legibilidade frente aos divulgados em cenário otimista. Então, a Vale, ela demorou, gente, 1 mês e 2 dias para divulgar qualquer fato após o rompimento da barragem. E quando divulgou, foi após o fechamento do mercado. Então, e o que constata a hipótese 3, que após o fechamento de mercado, né, teve um tempo suficiente para os acionistas processar as informações, sem acarretar em volatilidade excessiva momentânea nos preços daquelas ações, né? E quando a Vale se manifestou, né, o fato divulgado em si não retratou o rompimento, mas sim sobre a indenização, que foi com o intuito de acalmar o mercado. A Vale, né, ela tentou acalmar o mercado. Olha só o que foi que a Vale falou, gente. A Vale adotará
todas as medidas para assegurar seu direito de defesa e manterá o mercado informado caso haja qualquer nova informação relacionada a tal ação que afete de forma material seu desempenho. Então, a Vale, de maneira alguma, se posicionou para dizer que foi culpa dela, né? E esse rompimento, gente, ele foi amplamente divulgado, inclusive aí todo mundo viu, todo mundo sabia naquele período que aconteceu. Então, não foi emitido qualquer fato relevante no momento subsequente ao evento, que foi no dia 5 de novembro de 2015. E a Vale só falou no dia 7 de dezembro de 2015, né? Um mês e 2 dias depois. E não houve um reconhecimento por parte da Vale acerca de sua responsabilidade. Então, aí fica a frase. Quem vê só essa frase, né? Nossa, a Vale dá até uma calma quando você lê. A Vale adotará todas as medidas para assegurar seu direito de defesa. Do outro lado, você tem a imagem. Olha só o desastre que aconteceu, entende? Então, a Vale, sim, ela utilizou métodos de gerenciamento de impressões, né? Para tentar acalmar o mercado e manipular as ideias. Juliana, Oi. só faltou perguntar se ela vai adotar também as medidas para assegurar o direito de defesa das pessoas que morreram, né? Exatamente. É o direito de defesa dela, mas das pessoas. Exatamente. Eu fiquei chocada com essa frase, professor, porque eu não tinha visto. Em relação a Brumadinho, eu fiquei também chocada com as frases que eles mostraram na TV, né? Que sempre ficava passando na TV, tipo uma propaganda sobre Brumadinho, mas em relação a esse período aqui de Mariana, eu fiquei chocada com essa frase. Demais. Então vamos lá, gente. A crise econômica de 2015 nas narrativas contábeis da empresa brasileira. Uma investigação do gerenciamento de impressões nos relatórios da administração. Como foi que foi feita a pesquisa, né? Já como o impacto da crise econômica de 2015 foi evidenciado nas narrativas contábeis das empresas brasileiras. E foi para identificar se a recessão econômica vivenciada em 2015 foi utilizada nos relatórios de administração das companhias brasileiras como justificativa para o desempenho. Então, foi para observar se foi utilizado, sim, técnicas, né, nos relatórios para justificar o desempenho. Em 2015 teve uma crise, né, e foi feita uma análise de relatórios da administração de 47 companhias abertas listadas no IBXR 50 da BM e F-Bovespa. Esse índice IBXR, ele é um indicador do desempenho médio das cotações dos 100 ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro. Então, dos 100 maiores das 100 maiores cotações desses ativos, foram escolhidos 50, né? Mas o que seria a BM? A BM é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. E a Bovespa é a Bolsa de Valores de São Paulo. Hoje elas se juntaram e formaram a Bolsa Balcão, que é a B3. E para o desenvolvimento da referida técnica, né, foi utilizado o software de análise de conteúdos Atlas TI, que ele é um software poderoso para análise qualitativa de grandes corpos. No caso dessa pesquisa, precisou-se dele, né, porque são muitas empresas, são 47 companhias, né, e o software Atlas TI, ele ajuda a organizar, a remontar e gerir o material de forma criativa. Os relatórios da administração, né? O relatório da administração, ele corresponde a um dos documentos divulgados anualmente pelas empresas, tá? O objetivo do relatório é promover informações úteis para a tomada de decisões. E a divulgação de informações úteis, né, elas devem ser fidedignas e detalhadas, que possibilite o conhecimento da companhia e os de seus objetivos e política. Ele é um direito essencial, né? O autor, ele cita que o relatório da administração ele tem um potencial de alcançar o maior número de usuários.
Esses relatórios, eles são sujeitos à manipulação dos gestores e servem para ludibriar os usuários das demonstrações financeiras. Ele cria, o relatório, uma impressão positiva da empresa nos usuários das informações contábeis e permitem que os gestores levem crédito pelo sucesso da entidade e evita responsabilização do seu fracasso. Também você tira aqui, já vai ter, sim, um gerenciamento de impressões, por criar essa imagem positiva, né? Então, o relatório, ele é um documento corporativo estabelecido pela Lei 6.404, elaborado pelos administradores e publicado junto às demonstrações financeiras. Ele apresenta um comentário sobre o desempenho no período, características principais e fatores que contribuem para tal performance. Então, ele vai apresentar um comentário sobre o desempenho do período, vai explicar as características principais, os fatores que contribuíram para o resultado da empresa, e outra, eles não são submetidos à auditoria. Então, esses documentos, ele tem uma tendência, sempre não, mas em geral, em atribuir bons desempenhos a causas internas da empresa, resultados positivos da empresa, sempre vão atrelar a bons desempenhos, enfatizar sempre os pontos fortes. De forma oposta, maus desempenhos tendem a ser atribuídos a fatores externos, como cenário econômico, né? Então, sempre resultados externos são resultados negativos, e internos são atribuídos a você, resultados positivos. E a maioria das narrativas atribui o lucro líquido positivo aos fatores internos e os desempenhos negativos aos fatores externos. Então, como eu já expliquei, geralmente, quando você tem um lucro líquido positivo, quando você melhorou o resultado de um período para o outro, ok, fomos nós que mandamos ver. Então, nosso fator interno, eles tendem a atribuir ao que é bom, que é positivo. E o desempenho negativo aos fatores externos. Na pesquisa em si, lá no artigo, ele mostra vários setores, né? E o setor de material básico, ele atribuiu o desempenho negativo a fatores externos, para melhorar a percepção do mercado. Por quê? Porque se ele culpa o mercado, né, a culpa não vai ser dele, ele vai dizer, não, foi a inflação, foi a crise, o governo não está ajudando. Então, ele melhora a percepção, tirando o viés dele, tirando a culpa dele. E os resultados também, né? Os gestores das empresas utilizaram a recessão econômica existente para minimizar os efeitos do desempenho satisfatório. Então, a gente já sabe. No período da recessão econômica, aqueles desempenhos satisfatórios foram, sim, utilizados, né? E realizaram, sim, análise tanto dos relatórios de 2014 quanto de 2015, para fazer esse comparativo, né? Esse desenvolvimento. E permitiu que fosse possível averiguar uma mudança no discurso da entidade em relação à atribuição do desempenho obtido, né? A atribuição de fatores internos, 19 itens, porque não tem um gráfico, mas o gráfico é muito grande. A atribuição de fatores internos, né, foram 19 entidades em 2014 e 16 em 2015, fatores internos, tá bom? E a atribuição de fatores externos, eles foram atribuídos como causa exclusiva do desempenho obtido. Ambos, né, porque foi dividido em fatores internos e externos, ambos. E ambos, 2 empresas em 2014 e 3 em 2015. Como assim? Teve 2 empresas em 2014 que disseram que os seus resultados foram em virtude de fatores internos e fatores externos. E 3 entidades em 2015, foi de fatores internos e fatores externos. Eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque uma empresa, a gente sabe que os resultados são em virtude tanto de fatores internos quanto de fatores externos. Por mais que você se planeje, por mais que você faça todo o orçamento, a previsão de vendas, sempre o fator externo, ele vai estar embutido, porque o seu cliente, pode acontecer alguma coisa com ele, principalmente em relação agora ao coronavírus. As empresas, elas podem ter feito todo
todo o planejamento estratégico, toda a previsão de venda, de receita, de despesas, mas aconteceu um fator externo, foi o coronavírus, e afetou todas as empresas em si. Muitas ganharam e muitas perderam, mais perderam do que ganharam. Então, sempre vai ser um fator externo. Agora também, se um fator externo está ajudando, ok, mas também a gente precisa do fator interno. Então, sempre são os dois, fatores internos e fator externo, até porque as empresas também são âmbitos sociais. Temos aqui outro resultado. Em 2014, 40% das performances são atribuídas a causas internas, em comparação a 34% da performance em 2015. Então, houve uma redução devido à crise. Em 2014, 43,2% dos resultados favoráveis foram atribuídos às causas internas, e nenhum resultado foi atribuído a fatores externos. A gente aqui tem uma tabelinha, não tá certo, uma tabelinha, olha, mostrando as atribuições por lucro ou prejuízo. Aí temos as narrativas, fatores internos, externos, ambos, omissão, lucro, prejuízo, né? Então, ó, em 2014, o lucro foi delimitado, né? Foi informado que foi por conta de fatores internos. O lucro em 2014 da nova empresa e 16 em 2015. Fatores externos, ó, já prejudicou em relação informou que foi fatores externos, prejudicou em 5 entidades. Ambos já teve mais ou menos parecido, teve a omissão, porque assim, elas podem emitir informações, podem só colocar nos resultados, lá nos relatórios de administrações gráficos, sem nenhuma explicação, teve muita omissão, né, em relação a esses resultados. Momento, sabe? Ok, temos aqui essa outra tabelinha, né, que é informando os resultados. Então, um comparativo de 2015 em relação a 2014. Resultado em 2015, maior que o resultado de 2014. Foi atrelado a faturas internas 14 entidades. Ó. Então, 2015, aquelas empresas que tiveram um resultado maior, né, aumentou o lucro, teve um rendimento melhor, foi atribuído a fatores internos, que lembra que sempre que fatores internos são sempre resultados positivos. Resultado em 2015 menor que o resultado em 2014. Olha só, fatores externos, 8. Tá vendo? Então, leva a que quando aquelas empresas que tiveram a redução nos seus lucros ou maiores perdas, tendem a atribuir fatores externos. Comissão 12 em 2015, maior que o resultado de 2014, e 8. 2015 menor que o resultado em 2014. Então, esperamos que os fatores externos da entidade, de fato, impactem no resultado econômico financeiro das empresas, né? Contudo, utilizar a crise existente como o único fator que justifica o seu desempenho, tendo em vista a crescente atribuição aos fatores exclusivamente externos, representa um indício de gerenciamento de impressões, né? Que corrobora com o resultado de outros estudos. Então, a gente percebe, sim, um indíciozinho de gerenciamento de impressões. Para finalizar os resultados, o resultado do estudo indica que o fato do país passar por uma recessão pode ter sido utilizado pelas organizações como uma justificativa para o desempenho negativo obtido no momento de crise. E boa parte das empresas da amostra foi omissa a atribuir o resultado a fatores internos ou externos. Tal omissão ela pode refletir escolha dos gestores em suprimir tal associações, a fim de reduzir os custos de divulgação, ou até mesmo, né, não refletir reais expectativas frente ao futuro dos resultados, né, para os usuários das informações. Então, percebe-se que o gerenciamento de impressão foi utilizado nas 3 abordagens dos artigos, de forma a evidenciar e narrar os fatos que bem entendem, para manipular as informações, atribuindo os desempenhos conforme acharem necessários, né? E não como deveriam, porque esses relatórios, essas informações, elas deveriam ser atribuídos
de forma fidedigna, mostrando realmente o que aconteceu, de forma correta em si, né? Então, para isso, seria necessário apresentar de forma fidedigna, de forma correta, para mostrar de fato o que acontece na empresa, por que ela teve saldos positivos, por que ela teve saldos negativos, e não atribuir, não utilizar gerenciamento de impressões para manipular as informações. Nossas referências. Bacana, obrigado pela apresentação. Realmente conseguiu captar, né, a essência. Eu vou só carregar aqui uma apresentação que eu fiz também, mas é só alguns aspectos que eu já sabia que vocês não iam trabalhar, né? Eu coloquei só para a gente complementar. Deixa eu só pegar aqui, só um minuto. O que vocês acharam do tema? Aí, o grupo que apresentou. Juliana, Liana, demais colegas. Muito interessante, professor, o tema. Assim, eu não conhecia sobre gerenciamento de impressões, eu imaginava que era outra coisa totalmente diferente, mas eu achei interessante porque relaciona também com a psicologia, com a sociologia. Sim. E se a gente for observar, nós utilizamos muitas técnicas de gerenciamento de impressões, né, nas nossas atitudes. Eu vi também um vídeo que falava sobre o gerenciamento de impressões na sociologia, na psicologia, no caso, das nossas atitudes, que geralmente nós queremos mostrar a nossa face melhor, né, a nossa melhor imagem, nosso melhor modo, e isso é muito comum. É isso. Professor, Oi. O que eu também gostaria de acrescentar, né, é que, assim, essa temática fez a gente refletir e desenvolver um senso mais crítico frente àquilo que é colocado, né? Não consumir toda a notícia como verdadeira, né? Não absorver de forma passiva e buscar investigar, tentar entender o contexto. Por exemplo, quem não acompanhou o que aconteceu em Mariana, de repente alguém que estava totalmente fora do noticiário, não estava acompanhando, porque eu acho que foi muito difícil ninguém acompanhar, mas vez ou outra, quem sabe, né? Ninguém acompanha. Se deparar com uma colocação daquela e passar, não, mas será que é isso mesmo? O que foi que aconteceu? Ou até mesmo situações, por exemplo, nós estamos há mais 4 anos e meio no curso, né, praticamente, e tem muitos outros relatos, né, muitos outros acontecimentos relacionados a grandes empresas, a grandes corporações, que aconteceram no momento em que a gente não estava inserido nesse contexto acadêmico. E é importante a gente investigar o que foi que aconteceu lá no ano 2000 com aquela corporação. É isso mesmo que está sendo relatado hoje na mídia, é isso mesmo que a empresa representa, realmente assim que ela se coloca frente à sociedade, ou já foi diferente? Como no caso da Sadi Perdigão. Todo dia a gente consome propaganda, conteúdo, e a gente não tem noção de como ela está sendo posicionada dentro do... a gente não busca investigar como é que ela está sendo posicionada na sociedade. E no mercado também, né? Com certeza, né? Esse é um dos objetivos dessa disciplina, no meu ponto de vista, desenvolver um pouco esse senso crítico, né? Que sempre é necessário para todos, né? E aí, não especificamente apenas com relação às empresas, né? Mas de uma forma geral, a gente aprender a questionar mais, né? A tentar filtrar as informações que chegam. Quando a gente começa a ter essa experiência lá na frente, né? Começar a operar no mercado de capitais, né? Comprar umas ações e tal. Eu quero muito ver isso lá na frente de vocês, né? Nós, contadores, temos que estar mais envolvidos com isso. E vocês vão ver lá na frente que o mercado tem muito disso, né? De muito boato, muita informação, tem muita corretora querendo guiar o mercado, né? Então, solta a notícia e sai sinalizando que essa empresa é muito cara, que deve vender, sendo que nem sempre aquilo é verdadeiro, né? Nem nada é gratuito, né? Então, a gente começa a desenvolver esse senso crítico, que é importante.
Vocês estão vendo essa apresentação que eu carreguei agora? Todo mundo consegue ver? Sim. Consegue ver eu passando também, né? A slide, né? Sim. 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 Então, bacana, né? Então, são poucos slides, acho que 72 folhas. Não. São, acho que 10 folhas rapidinho aqui, só para a gente complementar, né? Então, trabalhando na gerenciamento de impressões, né? E aí, o que é importante a gente entender nessa contextualização, né? Como os colegas colocaram, os relatórios contábeis, eles fornecem uma série de informações, em tese, confiáveis, né? Não apenas na perspectiva retroativa do desempenho passado, mas também por meio do conhecimento do desempenho passado, a gente consegue traçar perspectivas, né? Do resultado potencialmente da empresa lá nos anos subsequentes. Então, a gente tem uma fotografia do que aconteceu e, com base nessa fotografia, a gente tenta sinalizar para o mercado, né, as expectativas que eles devem trazer ou devem ter para com o resultado futuro da empresa, né? Então, essas demonstrações contábeis, esse conjunto de demonstrações, são, na verdade, o grande veículo de comunicação com os variados stakeholders, né? Seja especificamente os acionistas, os shareholders, ou governos, né, ambientalistas, enfim, né? Por meio dessas demonstrações contábeis, né, que a empresa cria um caminho de comunicação aí com a série de públicos interessados. Então, esses relatórios contábeis, eles são ferramentas, né, extremamente úteis para que as empresas, de fato, se comuniquem, né, com seus acionistas e, principalmente, né, eventualmente, que elas impressionem esses investidores, né? E aí, não necessariamente aqui seja ruim, né? Você pode impressionar de forma bacana com um bom resultado. Né? Essa empresa tem muito isso, né, no mercado. Às vezes, a empresa publica um balanço, né, uma DRE com lucro, e as ações caem. Por que as ações caíram? Porque o resultado, né, veio abaixo da expectativa do mercado. Então, a empresa, invariavelmente, ela impressiona o mercado, os investidores atuais ou os potenciais, com um resultado genuíno, né? E aí não é gerenciamento de impressão, isso aí é um natural, né? Que raramente acontece. Mas o aspecto que a gente está trabalhando aqui é a empresa, eventualmente, deliberadamente, utilizar dessas ferramentas, esses relatórios contábeis, para impressionar os investidores sem necessariamente ter fundamento para tal, né? E isso acontece, sobretudo, por parte daquelas demonstrações voluntárias, né, não obrigatórias. Você tem um conjunto de demonstrações contábeis que são obrigatórias, né, todos nós conhecemos, mas você tem algumas outras demonstrações complementares, né, que inclusive pode trazer aspectos financeiros, e tão, bem como não financeiros, que eles voluntariamente divulgam, né, e além de alguns serem voluntários, o mais emblemático, como as colegas já colocaram, né, eles não têm necessariamente uma estrutura fixa, padronizada, então depende muito do interesse da empresa, como ela quer reportar, né? E aí elas, como é voluntário, as empresas elas divulgam isso de uma forma bem elaborada, invariavelmente, né, inserindo fotos, fotografias, né, gráficos, de forma a tornar o documento mais consumível ainda, né, mais atraente para os investidores. E, inclusive, é notado alguns documentos desses em que nós temos lá os presidentes, né, mandando cartas bem atraentes para os investidores, né, tentando, de fato, apresentar um panorama bem abrangente, bem, vamos dizer assim, positivo para a empresa. E aí, como não existe um padrão, né, como existe uma certa discricionalidade, como as colegas colocaram aí, em termos de reporte, de divulgação, também é notada uma grande preocupação acerca da qualidade dessas informações que são reportadas nessas divulgações, né? Bem como as narrativas que são expostas, né? O que essas narrativas retratam e se essa narrativa tem algum cunho de verdade, né? Se ela é fundamentalmente verdadeira, né? E justa, né? Então, existe uma preocupação sobre a qualidade dessa informação, se de fato a informação tem lastro e, como tal, servem para influenciar de forma correta as tomadas de decisões dos variados stakeholders, né? Ou, no outro extremo, se essas demonstrações, essas narrativas, elas foram deliberadamente manipuladas de forma a influenciar os leitores e, sobretudo, as decisões de investimento que esses leitores vão exercer, né? Então, a ideia é gerenciar a impressão que é, né, partilhada, que é entregue aos leitores, de forma a influenciar esses leitores na tomada de decisão. Então, esse comportamento que os gerentes têm adotado, baseado, suportado, né, na exploração da simetria de informações,
Vocês conhecem esse conceito de assimetria informacional, pessoal? Eu já comentei com vocês. O áudio está travando, professor. Melhorou agora? Vocês me ouvem? Sim, eu escuto. Ok. Melhorou. Vocês conhecem esse conceito de assimetria informacional? Sim. A gente vai trabalhar ele um pouco mais com maior ênfase lá quando trabalhar governança corporativa, quando trabalhar teoria de agência, governança corporativa. O que acontece? Conforme vocês mesmo falaram, né? Na teoria de agência, você tem duas figuras, né? Dois atores. Alguém que gerencia, né, uma empresa em nome de outra pessoa e a pessoa que é o sócio que delegou o poder de gestão para esse terceiro. Né? Note o seguinte, o mais justo seria toda a informação disponível na mão do proprietário, né? Uma vez que ele é o dono da empresa. Só que o fato dele delegar a gestão para um terceiro faz com que a maior parte da informação seja direcionada e esteja à disposição do terceiro, e não do principal. E aí, o que o terceiro faz? Ele divulga algumas informações que ele julga relevantes, e é exigido por lei, né? A CVM tem lá um nível mínimo de repórter e demonstrações contábeis. Então, ele divulga algumas informações para reduzir esse distanciamento em termos de acesso à informação. Então, ele divulga algumas informações para reduzir a assimetria informacional. Pensa numa maçã, né? Se você divide a maçã exatamente ao meio, você tem duas bandas simétricas, duas bandas iguais. Se você partir essa maçã em qualquer local que não seja exatamente ao meio, você tem duas bandas assimétricas. Então, nesse contexto de organizações, os CEOs, os diretor-presidente, eles estão numa situação confortável porque boa parte, ou quase a totalidade da informação, está disponível para ele, que é um funcionário, e não o acionista, que é o proprietário da empresa. Então, ele está numa situação confortável, e toda a informação está na mão dele. Então, com base nessa assimetria informacional, o gerente, os gestores, eles manipulam o relatório contábil ou as informações divulgadas no mercado, inclusive não contábeis, né, de forma a maximizar o bem-estar dele, né, ou da organização. Essa manipulação dos relatórios decorrente dessa assimetria informacional, de forma a melhorar a imagem da empresa, né, de forma a gerenciar a percepção das pessoas sobre o desempenho da empresa, é que a gente denomina de gerenciamento de impressão. Então, o gerenciamento de impressão é compreendido na prática uma série de mecanismos, né, uma série de comportamentos por parte do gerente, do gestor das empresas, pautado nessa simetria informacional, no qual eles vão deliberadamente tentar manipular a percepção dos agentes acerca do desempenho da organização. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Professor? Senhor? Certo. O nosso grupo, né, que apresentou hoje falou sobre o gerenciamento de impressões, e o que se pode perceber nos artigos estudados é que, de fato, né, a empresa ela apresenta essas informações para os stakeholders, que são grupos de interesses, que envolvem, né, acionistas, o governo, consumidores e demais indivíduos, né, que mantêm a relação com a companhia. O que percebe-se é que os relatórios, principalmente aqueles não obrigatórios, do quais tem um nível de discricionalidade maior, ele tende a focar mais, né, na parte do acionista, em detrimento dos demais, né, dos demais indivíduos do grupo de interesse. Sim. Por exemplo, a gente pode perceber, né, naquele texto elaborado pela Vale, do qual ela foca muito, né, a melhorar essa impressão do acionista, dizendo que, como a catástrofe, né, o acontecimento foi uma catástrofe que nunca tinha ocorrido no Brasil anteriormente, que teve uma grande repercussão e um impacto social muito grande, então a empresa poderia ser penalizada com diversas indenizações e valores que ela teria que pagar para as pessoas atingidas, e que dali poderia, né, facilmente ali com os acionistas ficarem assustados com aquela coisa, com aquela situação, e a empresa ela apresentou o texto simplesmente focado para eles. Então, ou seja, os outros do grupo de interesse, que poderiam, por exemplo, ser aquelas pessoas que
moravam ali perto, né, que foram atingidas, ou que trabalhavam na empresa, ou que indiretamente elas se relacionavam com a empresa, elas não foram abordadas nesse texto. Ela coloca que... É aquilo, cara. Quem estava discutindo já, né? Empresa não tem coração, ela tem caixa, né? E dada essa amplitude de stakeholders, né? Amplitude de demandas específicas de cada um, ela foca no acionista. Qualquer empresa vai focar no investidor, ela quer acalmar o mercado, né? Se você for olhar o preço das ações, a cotação das ações da Vale após ambas as tragédias, é gritante a queda do preço das ações. Então, o que eles querem é acalmar o investidor, né? É atrair o investidor novamente para a empresa, para comprar os papéis da empresa. Então, assim, não tenha dúvida, né? A empresa, ela vai se preocupar essencialmente em acalmar o mercado, né? E comunicar com o investidor, que é o principal público dela. Os demais, né, subentende que se o usuário, o padrão, né, o investidor estiver satisfeito, subentende que os demais vão estar também. Mas nesse meio termo aí tem muita simplificação, né? Você chega a ser cruel esse comportamento, né? Me lembra daqui a pouquinho que eu vou comentar um pouco sobre o processo de publicação desse artigo aí da Vale, né? Quem teve algumas decepções com ele, não com ele, né? Mas com as revistas, né? Porque na prática as revistas também têm medo de processo. E aí depois eu comento um pouco com vocês sobre esse artigo específico aí, né? Ele teve um delayzinho, né? Ele quando foi publicado estava um pouco antigo, justamente por conta das revistas, né? De aceitarem e depois dar um passo atrás. Mas depois eu comento com vocês lá no finalzinho da aula. Então vamos continuar, né? Então, especificamente no âmbito corporativo, né? Esses dois autores aí, eles definem o gerenciamento da impressão como uma série de abordagens, né? Utilizadas tanto no controle como principalmente na manipulação da impressão apresentada aos usuários, de modo a distorcer as percepções. Então, isso é importante ficar na nossa mente, pessoal. A ideia é você manipular, né, o texto, a informação passada, de forma a impressionar ou melhorar a impressão das pessoas, buscando distorcer as percepções dos leitores, né? Especificamente sobre as realizações corporativas. Então, notem que a ideia aqui é focada na mudar, alterar a percepção das pessoas, né? E o foco, mais uma vez, são os investidores. Vocês conseguiram ver eu passando aqui o slide agora? Tá tranquilo, né? Tá. Sim, tranquilo. Ok. Então, aí, eu trouxe algumas classificações, né? As colegas já trouxeram, a equipe já trouxeram aí algumas classificações importantes, aí só para complementar, né? E, evidentemente, pessoal, classificação depende do autor, né? Cada autor tem uma perspectiva diferente de classificar, né? Então, esses dois autores aí, 2011, eles trazem a conceituação aí, ou melhor, a classificação do gerenciamento de impressão de duas vertentes, né? Uma na perspectiva de reflexão, né? Que é o que? A apresentação de uma visão precisa da empresa, mas centrando, ou concentrando naquilo que é mais favorável ou positivo. Veja, aqui não há distorção, pessoal. Você vai falar a verdade, mas você vai dar ênfase naquilo que é de interesse da corporação. Então, primeira vertente, vamos dizer assim, de gerenciamento da impressão, é a empresa ser a correta, entre aspas, mas dando ênfase naquilo que é interessante para ela, né? Ela dando pouca atenção naqueles pontos que não são tão interessantes. Então, a primeira vertente, a reflexão. A segunda seria a construção de uma imagem, né? E aí sim você tem manipulação de fato, porque você vai apresentar uma imagem que não condiz com a realidade, né? Ou seja, aquela empresa que polui a natureza, polui muito, e tem um selo de empresa amiga da natureza, né? Uma empresa que tem um selo lá de uma empresa socialmente responsável, né? Então, note que tem dois tipos de comportamento antagônico. Aqueles que dão, aquele tipo de empresa que dá ênfase em determinados aspectos, que não é incoerente com a realidade dela, mas ela deixa de mostrar efeitos que não são tão interessantes, ou situações que não são tão interessantes para ela, e um outro tipo de comportamento que é aquela pilantra, né? É a empresa que passa ou vende uma imagem que não condiz com a realidade dela. Então, você tem esses dois tipos de comportamento em termos de gerenciamento da impressão. Nenhum dos dois é legal, vamos dizer assim, né? Em termos de eticamente, né? De forma moralmente. Mas o segundo caso é que é o mais problemático, a empresa que está dissimulando o comportamento, né? Que está vendendo uma imagem que não condiz com a realidade. E aí nós temos uma segunda a classificação, essa mais recente, 2007, que classifica as atividades de gerenciamento de duas formas, ocultação e atribuição. A ocultação, ela ofusca as más notícias, né? Ela deixa de lado, não dá ênfase às más notícias, e enfatiza as boas notícias. Veja que vai muito naquela perspectiva anterior, né? Mas é o autor, né, faz uma nova classificação,
as palavras são praticamente a mesma, ele dá uma ênfase maior, enfim, muda alguma coisa, né? Então, essa estratégia, ela não se aplica apenas a narrativas, né, a textos, mas compreende também apresentações gráficas, né, figuras, né, gráficos, e aqui, pessoal, é uma vertente bem interessante de analisar, né? Os principais estudos nessa perspectiva aqui, no âmbito internacional, sobretudo, eles deixaram já de lado essa parte da narrativa, né, por exemplo, aí da legibilidade, e estão focando mais nas figuras, né, nos gráficos, na parte visual dos textos, né, dessas demonstrações que são disponibilizadas para o mercado, né. E o outro tipo de comportamento é justamente a atribuição, né, e aí ela assume duas perspectivas, duas formas, né, que as colegas colocaram, a equipe colocou na apresentação deles, né. Uma é você achar um culpado quando o resultado é negativo, não, quando é negativo foi o mercado, né, foi a Covid, foi a crise financeira, né, e a outra perspectiva é quando o resultado é positivo, o responsável é a entidade, ou seja, quando a notícia é boa, isso é por causa do nosso esforço, né, nós, gestão, nós nos esforçamos suficientemente e geramos um resultado bom, porque nós somos competentes. Quando o resultado é ruim, por mais que a gente fosse incompetente, não teria como lutar contra a Covid, então por isso que impactou o resultado, né? Pessoal, mais uma vez, quem estiver no MST, no Movimento dos Sem Temas, esse contexto atual de Covid é excelente para você estudar o gerenciamento de resultado, sobretudo nessa perspectiva de ocultar as más notícias, né? Desse efeito da atribuição, de você culpar a Covid por tudo. Eu acho que isso aqui é interessante, é um evento, uma janela importante para a gente conduzir estudos sobre esse tema. E, pessoal, mais uma vez, publica, né? Tem poucos estudos sobre isso aqui no Brasil. Se vocês pesquisarem na SPEL, vão ver que os estudos que tem são bem recentes, relativamente recentes, né? E aí, só para a gente fechar, né? Eu trago aqui uma breve revisão da literatura dos estudos internacionais. Como as colegas, como a equipe falou, né? Os estudos, eles nasceram muito ligados à área de psicologia. Os primeiros estudos ocorreram no 1980, o primeiro estudo seminal, e durante a década de 80 que começaram a surgir alguns estudos focados na área de gestão, na nossa área, né? E aí, dos anos 2000 para cá, a gente traz alguns estudos que são interessantes e que trazem uns insights, umas ideias interessantes para a gente, né? Então, em 99 foi conduzido esse estudo no contexto australiano, né? Que eles mediram a extensão da distorção nos gráficos, né? Que são apresentados pelas empresas, focando nos relatórios anuais das 100 maiores empresas australianas, né? E a conclusão deles é que existe ainda muita manipulação. O nível de manipulação não é pequeno, considerando aí que você está e aí esse resultado é importante, considerando que você está trabalhando em empresas australianas, né? Um mercado bem mais maduro do que o nosso. Em 2000, esses autores aí, Beatty, sei lá, e Jones, né, eles fizeram um estudo longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, examinando as mudanças na apresentação gráfica das empresas britânicas, né? E eles concluíram que a mudança ocorreu muito mais no sentido de aumento da utilização dessa perspectiva gráfica, de fotos e tal, mas a predominância ainda assim do gerenciamento de impressão, né? Os estudos mais recentes têm focado no uso de fotografia nesses relatórios, né? As imagens, fotografias, e como eles são inseridos nos relatórios corporativos, né? E aí, o foco é retratar características que as empresas precisam reforçar junto aos stakeholders, né? Então, eles colocam fotografias relacionadas àquelas características, aquelas vertentes que eles querem sinalizar para o mercado que eles estão engajados, que eles estão preocupados. E eu trago alguns exemplos, né? Olha para isso, que negócio lindo, né? Os golfinhos, tal, um mar lindo, tal. De quem é isso aqui, ó? Aqui embaixo, ó. Petrobras, né? Uma empresa que tem um custo político, vamos dizer assim, muito alto, porque é uma empresa altamente poluidora, né? E ela coloca a imagem no relatório de sustentabilidade dela, nas mídias dela, desse cenário lindo aí, um mar azul com golfinho, né? Dando a entender que a empresa tem uma grande preocupação com preservação ambiental. Outra, né? A pilhazinha lá, né? Um produto altamente poluente, e ele traz essa ideia aí de energia limpa, né? Uma empresa que tem os produtos preocupados com a sustentabilidade e tal. É outra vertente aí de fotografias em relatórios discricionários, né? Relatórios que não são obrigatórios de divulgação. E aí, avançando um pouco mais, né? As pesquisas mais recentes, 2010 para cá, ela tem sinalizado diversos enfoques, né? Mas, mais uma vez, né, uma predominância de estudar aspectos gráficos em relatórios de sustentabilidade, empresa norte-americana, e esse estudo específico, ele trouxe evidências, né,
que existe um grande viés de seletividade, né? Ou seja, mais uma vez, a gente dá ênfase, a gente reporta aquilo que é favorável, né? Mais interessante para a empresa, no âmbito do desempenho social e ambiental, né? Então, assim, eu quero mostrar, eu quero vender a imagem que eu sou socialmente responsável, né? Eu tenho um viés de seletividade para reportar aquilo que é do meu interesse, aquilo que reforça, que sinaliza para o mercado um reforço nesse meu desempenho, mostrando que eu tenho um desempenho superior em termos sociais e em termos ambientais. Então, os autores concluem que no contexto norte-americano, veja, estou falando de um país, né, o maior mercado de capital do mundo, um país rico, né, uma sociedade que em tese cobra mais. Então, lá nos Estados Unidos, os relatórios de sustentabilidade parecem ter uma função muito mais de relação pública, uma ferramenta de gestão das relações públicas, do que, de fato, uma preocupação em contabilizar os impactos sociais e os impactos ambientais da empresa, né? Então, se lá, que é uma economia avançada, né, uma sociedade mais, vamos dizer assim, consciente, né? Lá, as empresas estão utilizando o relatório de sustentabilidade muito mais na perspectiva de reportar uma imagem interessante, né, para a comunidade de uma forma geral, muito mais um mecanismo, uma ferramenta de gestão das relações públicas. E aí, fechando, né, em 2007, um novo estudo aí traz como contribuição, né, que na perspectiva do preparador das demonstrações contábeis, a principal estratégia analítica, ou seja, a principal estratégia que os autores usam para fazer análise dos dados é a análise de conteúdo. De fato, eles vão ler o conteúdo, né, criar categorias de análise e categorizar, com base nessa classificação prévia, né, o discurso que é reportado nesses documentos que são publicitados. Então, de uma forma geral, esses estudos, eles sinalizam, eles indicam se as informações divulgadas elas são consistentes com o desempenho da empresa. E no cenário de haver inconsistência, né, entre a divulgação e o desempenho, conclui-se que os preparadores, deliberadamente, eles manipularam as narrativas de forma a distorcer decisões dos consumidores dos relatórios. Ou seja, eles vão manipular a percepção de quem está lendo de forma a gerar a melhor percepção possível por parte dos tomadores de decisões em termos de investimento na empresa, né? Que é aquele conceito da abertura da aula de gerenciamento da impressão. Tranquilo, pessoal? Esse slide eu vou carregar, eu fui tentar carregar um pouco antes aí, mas o cigarro está inconsistente, eles reiniciaram, e aí daqui a pouquinho eu carrego. Então, o que é importante notar, pessoal? Esse tema, ele fala muito com gerenciamento, com responsabilidade social corporativa, né? Responsabilidade social corporativa é o que seria esperado das empresas. Só que na prática acontece muito gerenciamento da impressão, né? A empresa reforçar aquela mensagem que é positiva, né? Reforçar um comportamento que ela quer dar ênfase, de forma a manipular a percepção dos agentes acerca do resultado do desempenho da empresa. Aí só aquele caso da Vale Rio Doce, né? Aquele artigo a gente fez e aí te mandou para uma revista, né? A revista A2 da nossa área hoje. E assim, o processo inicial de avaliação foi muito bom, a recepção, eles acharam que o artigo estava bacana, e aí continuaram na análise. Só que, de fato, no artigo tem algumas afirmações fortes, né? No artigo a gente dizia que a Vale deliberadamente gerenciou a imagem, né? A impressão dos agentes, que ela estava preocupada apenas em acalmar o mercado e tal. E a revista, ela pulou fora, né? Ela disse que não ia publicar aquele artigo, porque, embora tenha um importante mérito científico, deixa eu ver as palavras que eles utilizaram, era um risco desnecessário, né? Ou seja, eles ficaram com medo de uma reação da Vale do Rio Doce, né? E aí a gente, depois que recebeu aquela crítica deles, a gente ficou triste e tal, mas a gente ponderou que fazia sentido, né? Um título que a gente não quer no currículo lá é ser processado pela maior mineradora do mundo, né? Então a gente resolveu amenizar algumas afirmações, né? Então a gente não diz que ela manipulou, né? A gente diz que há indícios, né, de que as notícias positivas têm maior ênfase, né, maior legibilidade, mas então diz que há manipulação, né? E aí a gente mandou esse artigo para o Congresso Adconte, foi premiado, acho que foi o melhor do ano, né? Ganhou R$3.000, salvo engano, esse congresso. E aí, como extensão dessa premiação, o artigo foi publicado nessa revista aí, que é a revista de contabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, né? Uma revista do Conselho lá, que ela é uma B1 na nossa área. Dúvidas, pessoal?
sobre... Professor, Senhora? então o senhor utilizou nesse artigo da Vale o gerenciamento de impressões, né? Oi, Eliana, não entendi. O senhor utilizou nesse artigo da Vale o Sim, sim. gerenciamento de Além impressões. de teórica que a gente utilizou foi gerenciamento da impressão, foi. Aumentou aí, diminuiu a legibilidade. Exatamente. Pessoal, mais uma vez, essa análise de legibilidade é bem tranquila, né? Nos passos que vocês colocaram lá, se converter em Word. Converter em Word é porque quando a gente baixa o relatório o relatório não, o formulário de referência, está em PDF, né? Então, converter é justamente copiar o texto e colar no Word. Não tem nada de excepcional. Aí, qualquer coisa, dá uma olhada na internet, né? Legibilidade Word. Tem uns vídeos no YouTube mostrando como é que você calcula o flash no Word. É bem tranquilo. Seleciona o texto, tem uma abazinha lá que ele dá o índice para você. Aí você vai lá e coloca na planilha, né? O que dá mais trabalho é você julgar o teor, né? Se é positivo, se é negativo. Aí dá mais trabalho, né? Mas tranquilo, você lendo, você vê. Quando você começa a ler, você percebe. Você está dizendo que o lucro foi positivo, o lucro foi bateu recorde, então é positivo, né? Quando é negativo, você percebe logo, né? O próprio teor muda. Então, assim, é uma literatura que é escassa no Brasil. A própria legibilidade dos fatos relevantes, né? A legibilidade do relatório da administração, a legibilidade do guidance, tudo isso aí é interessante ser feito, não dá trabalho, não precisa de estatística, né? Pode fazer um estudo só descritivo, lá com o relatório, o próprio relatório de sustentabilidade, né? O que acontece com o relatório de sustentabilidade da empresa dessa quando tem uma catástrofe ambiental? Já pensou? Rompeu a barragem. Olha o relatório de sustentabilidade da Vale, o que acontece, né? Como é que está o nível de legibilidade antes, quando não tinha rompimento, e no ano ou no ano subsequente após o rompimento, né? Pessoal, tem muita coisa para estudar nisso aí. E, mais uma vez, é publicável, né? Quem tem interesse aí na área de docência, né? De seguir carreira acadêmica, ou até mesmo que não tenha, né? Muitas vezes você pode fazer um estudo desse aqui para aparecer no mercado, né? Se diferenciar, ter um diferencial de currículo aí. É um tema que eu acho bastante interessante. Na verdade, assim, os temas que eu coloquei para vocês aí, todos eles, qualquer um deles, na verdade, você tem essa perspectiva de ser inovador, de ser bacana, de ter potencial de publicação. Tranquilo? Então, qualquer um desses aí que vocês tenham interesse, eventual em escrever alguma coisa, é bem possível que vocês tenham um êxito interessante em termos de publicação. Dúvidas? Questionamentos? Alguma questão adicional?